mais um busão de procedência duvidosa. Mas eles mordem. Agora tá cheio de macaco pelo... Já ganhou ontem, minha filha. Hoje você vai se lascar. Ai, eu não aguento mais passar perrengue nessa vida. E ele foi parar na estação de ônibus e eu vim pra estação de trem. Bom dia, amigos. Falou já. A gente tá aqui na frente da 7-Eleven, que é o lugar que todo mundo toma café da manhã, que é bem barato. Estamos esperando um ônibus pra ir num parque aqui em Caxanambá. Tá, vamos nós em mais um busão de procedência duvidosa. E assim que a gente chega na entrada do parque, eles param pra gente comprar os tickets. Custou 300 baht e o ônibus pra vir do centro pra cá foi 60 pra cada. Então é 60 pra vir e 60 pra voltar. Esse parque ele é famoso pelas suas cachoeiras. Desde a primeira, indo do nível 1 até a 7ª, que é o nível 7. E esse parque ele fica localizado em Caxanamburi. Ele dá mais ou menos 1h30 de ônibus que a gente passou pra chegar aqui. E a gente agora vai conhecer. Também tem opções de se hospedar aqui dentro do parque. A entrada até a primeira cachoeira são 500 metros e ela é bem tranquila, pavimentada. O Parque Nacional de Erawan é famoso pelas suas 7 cachoeiras, que oferecem uma experiência única a cada nível, com piscinas naturais de águas cristalinas. São perfeitas para um mergulho refrescante. A trilha pelo parque é uma verdadeira aventura pela floresta tropical. Considerado uma das atrações mais impressionantes da Tailândia, é um destino imperdível para quem ama a natureza. Para garantir que você vai levar a garrafa d'água, mas que você vai trazer de volta o seu lixo, aqui eles pedem para pagar um depósito de 20 bahts por garrafa. Aí quando você volta, eles te devolvem dinheiro, só que você tem que provar que a garrafa tá com você. A gente já tava passando pela cachoeira nível 3, quando falaram pra gente que se quiser nadar, o uso de colete é obrigatório. Aí a gente voltou aqui pra alugar colete. 20 baht por 2 horas. E lá vamos nós de coletivo. E a cachoeira do 7º nível, ela é tida como uma das mais bonitas da Tailândia. Cachoeira nível 5. Quanto mais a gente sobe, a gente acha que vai ficando mais vazio. Só que quanto mais a gente sobe, mais turista a gente acha. Os locais ficam todos lá pra baixo. E dá-lhe subida. Depois da cachoeira nível 5, a trilha ela fica mais trilha. Antes estava mais delimitado, marcação. E essa é a nível 6. E depois de 1 hora de muita subida, chegamos. Cara, tem muito peixe, é um peixe muito grande. A gente vem com a intenção de nadar, mas eles mordem. E no meio do caminho, quem tá ali cobrando pedágio? Macaquinho! Licença! Não anda... Ah, isso, boa! E aí, cara? Tudo bom? Eita, que agora tá cheio de macaco pelo caminho. Oh. E como diz o pensador Paulo Teixeira, eu peguei o colete salva-vidas pra nadar, não fiz nada. Cara, o colete não é obrigatório. O cara tinha falado pra gente que era, então não tinha necessidade. Até porque não são fundos. Tem um trecho ou outro que acaba sendo um pouco mais fundo, mas assim, a gente conseguiu entrar um pouquinho, mas muito peixe mesmo. E eles ficam te beliscando, te mordendo o tempo todo. Partiu caminhada pra poder pegar o busão que a gente tem que voltar pra Caxanamburi. Depois tem Bangkok de novo. Vamos nós no busão. E mais 3 horas. Amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. O universo, ele olha pra nossa cara e fala: já ganhou ontem, minha filha, hoje você vai se lascar. E a gente reservou um hostel, que o hostel tinha uma avaliação boa, um negocinho legal. Chegando lá, estava com super lotação. E o que significa isso? Eles colocaram a gente num outro hostel. A gente tinha reservado esse hostel, que era um quarto com 6 camas. E chegando aqui, os caras botaram nós numa cama, um quarto com 6, um banheiro sujo. Pelo menos é só uma noite. Porque amanhã tem viagem. Coisas que a gente só vê aqui nas ruas da Tailândia. E enfim, amigos. Boa noite. Bom dia, amigos. Bom dia. Ó, entre tancos e barrancos, finalmente conseguimos reduzir pra uma mochila. Esses últimos dias a gente ia ficar carregando sacola e aquela outra mochilinha rasgada. E agora partiu turistar em Bangkok, que mais tarde tem viagem pra outro lugar. Mais um dia e mais um café da manhã onde? 7-Eleven. A gente acabou de deixar nossas mochilas no hostel do Casca de Bala aqui, que vai nos abandonar hoje, sabe? Bora pegar o Bolt. Tem a opção de single entry ou all day. Aí você pode pegar quantas vezes quiser. E aí a gente vai dar uma volta. A gente pegou só o single entry. E esse rio aqui, ele chama
Khao Phraya. Ele é um rio muito importante aqui pra Tailândia, principalmente pra Bangkok, porque as pessoas usam muito para transporte mesmo, pra ir de um lado pro outro, visto que o trânsito aqui é bem complicado. Também para comércio, eles levam bastante coisas para vendas por aqui, por esse rio. Por ele a gente consegue passar por alguns templos. E esse rio, ele já foi conhecido como Avenida da Tailândia. Por ele ser largo e ele interligar tudo. E esse aqui é o Watch Room. O Watch Room, ele é conhecido como Templo do Amanhecer, porque a estrutura dele, ela tem algumas porcelanas. Quando o sol brilha diretamente nela, ele dá um contraste. E essa torre dela, ela tem 70 metros de altura. E desse lado é onde ficam os prédios. Ali na frente a gente vê esse daqui é o Skywalk, ele tem até a entrada de vidro em cima pra andar. Aquele ali é o mais famoso daqui, que foi onde foi gravado Se Beber Não Case. Um outro detalhe sobre aqui é sobre as águas. Aqui a gente vê muito comum dois tipos de água, a Drink Water e a Mineral Water. A Drink Water, ela é muito mais barata e mais comum de achar. Porém, ela literalmente só serve para matar a sede, porque ela não tem os minerais que a gente precisa para se realmente hidratar. Então, a melhor coisa é sempre optar pela Mineral Water. E por todo lugar a gente vê dorama fazendo propaganda, principalmente de produtos de skincare, produtos de farmácia. Por todo lugar que você anda, por todas as partes, todas as ruas, você vê templos espalhados ao longo da cidade. E assim, são pensados num detalhe, sabe? É muito bonito. E bem aqui em cima, esse daqui é o prédio mais alto de Bangkok. Lá no alto, eles têm uma plataforma de vidro que dá pra andar. E a entrada nele custa aproximadamente 22 euros. Olha, esse é o prédio. Em todo canto, a gente vê muitos templos, assim, pequenos. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas tem uma fila de meninas. Aparentemente, esses dois rapazes, eu acho que eles vão vir aqui. Um dia comum no parque aqui da Tailândia. Amigos, a quantidade de moto aqui é absurda. Tem muita moto. A comida da Tailândia é bem boa, a gente consegue comer muito bem aqui, barato. Só que, cara, bate uma saudade da comida brasileira. A gente vai pegar aqui o metrozinho, vai comer. E, cara, a gente tava tentando fugir de McDonald's, mas olha isso aqui, parece que vende arroz McDonald's. E agora, bora. Mais esquisito que o trem. Os mais esquisitos aqui do trem, porque Só a gente fedendo a CC. e só nós podemos ser suado. Tá nós três, fedendo CC. Ai, Deus me livre. Restaurante brasileiro que só trabalha tailandês. Dá pra vocês terem noção. Esses são os preços. 1 euro é 35 baht. Então, por exemplo, um prato de picanha a uns 9 euros. Comendo comida brasileira na Tailândia. E um parquezinho aqui bem assim no meio da rua. Ah, isso é muito massa. Cara, o trânsito aqui, ele é absurdamente caótico, principalmente nesse horário de pico. A gente tem que ir pro centro, pegar nossas malas e voltar pra esse lado de cá, porque é da onde vai sair nosso trem. A gente tem 2h30 pra fazer isso. Aí, a gente teve que descer correndo do busão, porque o trânsito tá parado, senão a gente não consegue buscar essas coisas. Vamos pegar o metrô. Ai, eu não aguento mais passar perrengue nessa vida. Nossa, misericórdia. Metrô lotado pra compra de ticket. E dá-lhe fila pra poder entrar na estação agora. Aí fica todo mundo nas filas na lateral. Até moto a gente teve que pegar. Mano, o trem era previsto sair 8h22. Eu cheguei aqui na estação, era 8h18. Aí até consegui chegar no lugar já era 8h22. O trem tava com 20 minutos atrasado, graças a Deus. Só que o que acontece? A gente veio mototáxi. O William, eu acabei colocando no lugar errado a solicitação dele e ele foi parar na estação de ônibus. E eu vim pra estação de trem. Então ele tá andando e ainda não chegou e falta tipo 10 minutos. Chegou! Já agradeceu ao seu anjo da guarda pra fazer o trem esperar. Misericórdia. Nossa, é o 47,50. O trem, ele tem alguns vagões lá na frente que tem cama, tem... No caso, essa que a gente tá é a terceira classe. Aí tem a segunda classe, que é onde tem ar-condicionado, e a primeira classe, que é cama. Os valores de 10 euros, 300 e poucos bahts. O do segunda classe era tipo 600. Primeira classe é 1.000. Só que assim, não tinha mais nada disponível. Tava tudo completamente esgotado. Essa daqui era a única opção que a gente tinha. E agora a gente tá aqui, dentro do trem, 12 horas de trem daqui até Chiang Mai. Tá cheio de mala. Uma renca de mochileiro tá indo pra lá também. E é isso. A noite vai ser longa.